Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. A gente tem um convidado especial hoje, é o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e da FAP, Davi Magalhães, que é também coordenador, um dos coordenadores do Observatório da Extrema-Direita, que é um grupo de acadêmicos que estuda, evidentemente, extrema-direita. O barato do Davi é isso, é um cara de política internacional, que acompanha, evidentemente, muito a crise que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia nesse momento, e, simultaneamente, é alguém que conhece muito extrema-direita. Tem algumas conversas que eu queria ter com o Davi. Primeiro, o Putin, dentro desse espectro que vai ali da direita radical até a extrema-direita, e que pode ter muitas cores diferentes, como, por exemplo, do fascismo, como é que ele vê o Putin e por quê? Segunda conversa que eu queria ter, Alexander Dugin, que é com muita frequência aqui no Brasil chamado de o Olavo de Carvalho do Putin, embora não tenha tanta influência sobre Putin quanto o Olavo de Carvalho tinha sobre o governo Jair Bolsonaro, pelo menos no início do governo Bolsonaro. O que pensa Alexander Dugin? Como é que ele formula as suas ideias? E, finalmente, o debate, que é aquele debate do qual a gente não consegue escapar nesse conflito, que é o debate realistas versus liberais, que é expansão da OTAN ou não, soberania da Ucrânia ou não. Como é que a gente consegue compatibilizar essa visão de um país ter soberania sobre as escolhas de que clubes ele quer participar? E aí eu não estou falando só de OTAN, não, tá? Eu estou falando de União Europeia também. Como é que a gente pode conciliar a soberania de um país escolher de que clubes participa e os incômodos possíveis que essa soberania pode causar, o exercício dessa soberania pode causar no vizinho mais forte que não quer? Dá para conciliar esse tipo de visão? Uma das coisas que vocês vão perceber é o seguinte: o Davi tem exemplos espetaculares. Quer dizer, sempre que você acha que vai pegá-lo ali no argumento, ele te mostra com contra-exemplo da história recente como, olha, isso aqui já aconteceu aqui dessa forma, e aquilo outro já aconteceu ali daquela forma. Com vocês, Davi Magalhães. Davi Magalhães, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Prazer é meu, Pedro. Davi, eu quero uma ajuda para entender algumas coisas. A gente tem um presidente de extrema-direita. A Rússia tem um presidente de extrema-direita. Você se incomoda você concorda com a caracterização do Putin como um presidente de extrema-direita? Podemos discutir isso. Mas desenvolve a pergunta e a gente fala. Maravilha. Eu queria começar, já que você é um dos acadêmicos no comando do Observatório da Extrema-Direita, eu queria começar tentando entender como é que é o pensamento da extrema-direita na Rússia. Eu queria começar com Alexander Dugin, que é certamente um cara, um pensador ele era professor, não sei se ainda é, mas era professor da Universidade Estadual de Moscou. Certamente é um pensador com influência no Kremlin, embora seja contestado o quão grande é essa influência. Mas ele tem um pensamento que é um pensamento que tem impacto no mundo, com muitos pontos de contato, não todos, mas muitos pontos de contato com gente como Stephen Bannon, como Olavo de Carvalho. E me parece que o Dugin, as coisas sobre as quais o Dugin fala, a maneira como o Dugin vê o mundo, ajuda a explicar, ao menos em parte, a invasão russa na Ucrânia. Eu não quero, Davi, que você aceite de forma alguma nenhuma premissa que eu estiver passando que você considere que esteja errada, tá? Alexander Dugin. Pedro,
eu começaria dizendo que, e me servindo aqui de dois acadêmicos e cientistas que estudam a extrema-direita russa, que é a Marlene Laruelle e o André Zumland. Eu sou fã desses dois, eles dedicaram a vida a compreender a extrema-direita russa, e o Dugin. Tem livros sobre o Dugin, tem artigos sobre o Dugin, eu costumo me pautar por eles. Eles acompanham de perto, inclusive, política externa do Kremlin, o que é eurazianismo, neo-eurazianismo, posição ocidentalista, posição eslavófila. Então, são essas as minhas principais referências para pensar a extrema-direita na Rússia. E, principalmente, a Marlene, ela diz o seguinte, que o Dugin ele é mais conhecido fora da Rússia do que dentro da Rússia, inclusive nos próprios círculos palacianos do Kremlin. Tá? Quem que é o Dugin? Vamos tentar pensar nessa figura que muitas vezes já foi chamada. Eu lembro de uma matéria do The Guardian chamando o Dugin de Rasputin do Putin. Tem aquele barbão, né? A barba, tem todos os aspectos místicos, esotéricos, e quando você fala que é o Rasputin do Putin, parece que ele é uma espécie de eminência parda, alguém que está ali, né, no ouvido do Putin, sussurrando tudo o que o Putin deveria fazer no campo da política externa. O Dugin ele começa a ganhar fama pública no comecinho dos anos 90 na Rússia, quando ele cria um partido chamado Partido Nacional Bolchevique, que os brasileiros aqui chamam de Nasbol, né? E tem muitos Nasbolzinhos aqui no Brasil. Tá? Inclusive, a gente pode até falar depois, uma organização duguinista no Brasil, de Nasbols, que me classificou como ultraliberal, né? Quando eu fiz aquele fio no Twitter, eles disseram que eu era um ultraliberal. Enfim, é uma organização nacional bolchevique que ele criou, que a ideia era reconstruir as estruturas do Império Soviético, e aí sim isso inclui Estônia, Letônia, Lituânia e Ucrânia, né, e restaurar a influência da Rússia sobre o leste europeu. Então, a força e a centralização política de tração totalitária, mas, diferente da União Soviética, a identidade nacional não era uma identidade fundada na classe, mas numa visão mística sobre o que era a Rússia, a mãe Rússia, né, uma Rússia enraizada dentro de uma tradição religiosa e que tem aquela ideia que você já deve ter ouvido, Pedro, de ser a terceira Roma. Né? Então, porque a primeira Roma foi destruída em 410, né, pelas invasões bárbaras, depois essa Roma ela migrou para o Império Romano do Oriente, que foi invadido e ocupado em 1453 pelo Império Turco-Otomano, e, enfim, a invasão muçulmana, e aí a Roma vai buscar herdar, Moscou, do Ivan, na sua aliança com a Igreja Ortodoxa, vai buscar restaurar o que seria a terceira Roma. Tá? Então, você se refere a Ivan Terrível? Isso, Ivan Terrível, que é o primeiro czar da dinastia Romanov. Isso. E que, inclusive, a gente pode até discutir isso depois, o Stalin, ele tinha uma certa reverência pelo Ivan o Terrível. Tanto é que o Sergei Eisenstein, a pedido do realismo, dos filmes do realismo, isso, a ideia era que retratasse, em certa medida, o Stalin como uma espécie de visão repaginada do Ivan o Terrível. E por isso, aí a gente pode também discutir depois, o Stalin é o único líder soviético que tem um caráter nacionalista, que de certa forma dialoga com esse passado czarista, que o Putin e, de certa forma, os eurasianos têm algum tipo de, não predileção, mas eles, de certa forma, não criticam tanto. Não criticam tanto. Né, que é uma Putin, liderança mais nacionalista. Putin, inclusive, ergueu monumentos a Ivan o Terrível que não existiam, né, na Rússia. Exatamente. Exatamente. E quando teve aquele filme muito
muito interessante sobre a morte do Stalin, um filme britânico, com humor tipicamente britânico. O filme ele foi proibido pela Secretaria de Cultura russa. Isso não acontece com Lenin, com Trotsky, isso aqui vem de uma matriz mais internacionalista e classista, né? Mas como a matriz do Stalin, de certa forma, rememora alguns símbolos nacionais, um certo antepassado místico, uma certa mitologia do passado russo, o Stalin tem um lugar especial dentre os líderes soviéticos. Nenhum outro líder soviético tem o tratamento que o Stalin tem. Então, o que acontece? Esse Partido Nacional Bolchevique ele vai abandonar a ideia de identidade de classe, que é uma identidade universalista, e partir para uma ideia de identidade nacional vinculada ao passado eslavo ortodoxo e que tem essa aspiração à terceira Roma. E, inclusive, a bandeira do Partido Nacional Bolchevique é muito parecida com a bandeira do nazismo, né? É vermelha, é vermelha e com círculo branco, ao invés da suástica, você tem a foice e o martelo. Tá? Então, ao invés de eles dizer, vamos ser claros aqui, Pedro, ao invés de eles falarem nacional-socialismo, que é da origem da palavra nazismo, eles colocaram a vertente socialista, a russa do socialismo, que é bolchevismo. Então virou Partido Nacional Bolchevique. Ele, inclusive, teve a sua filial nos Estados Unidos, teve algumas movimentações nos Estados Unidos do Partido Nacional Bolchevique. E depois disso, o Dugin ele vai, nos anos 90, fazer uma série de leituras de geopolítica clássica, e Ratzel, que é um grande teórico da geopolítica, que inclusive inspirou a ideia de espaço vital para a Alemanha nazista, Haushofer, e principalmente, o mais importante para o pensamento do Dugin, um geopolítico britânico chamado Mackinder. O Mackinder vai ser a principal influência na cabeça do Dugin, porque o Mackinder ele defende que o poder terrestre, a geopolítica terrestre, tem supremacia sobre a geopolítica dos mares. E existe uma área, digamos, uma massa territorial que, de acordo com Mackinder, que quem dominar essa massa territorial tem uma capacidade de estabelecer uma dominação global. E ela está justamente localizada no espaço eurasiático. Ele chama de Heartland, esse espaço. Então, o que o Dugin vai fazer? Ele vai combinar essa geopolítica clássica do Mackinder com uma concepção que já existia de tradição eurasiana. Ele vai fazer uma releitura do eurasianismo, que é do comecinho do século XX, e que o Dugin vai tentar repaginar essa escola eurasiana à luz da teoria do Mackinder, dizendo que, olha, quem que é a grande potência que está espraiada pela chamada Heartland? É a Rússia, né? E o Heartland ele se estende também pelo espaço eurasiático, né? O que inclui os países bálticos, Ucrânia, Bielorrússia, o Cáucaso, além disso, o leste europeu. Tá? E aí ele vai escrever um livro, que vai ser publicado em 97, chamado Fundamentos da Geopolítica, e é onde ele explica de forma mais aprofundada a natureza desse seu pensamento, essa combinação entre geopolítica clássica e pensamento eurasiano. E esse livro se torna definitivamente um best-seller. É um best-seller. Tá? Inclusive circulando, né, nas Forças Armadas, no Kremlin. Nesse momento, o Dugin vai ser convidado para dar aula no que seria algo próximo à ESG da Rússia, Escola Superior de Guerra, Academia Militar. Ele se transforma em professor da Academia Militar. Naquele momento, ele tem alguma influência no establishment militar e político e chega a ser convidado a ser assessor do presidente da Câmara Baixa Legislativa Russa, a Duma. Tá? Esse é o momento, de acordo com a Marlene, que é essa pesquisadora, que é o momento de maior influência do Dugin no governo russo. Tá? É importante entender... A gente está falando de que época, mais ou menos? Entre 97 e 99. Você vai ver Yeltsin aí. Isso. Esse é um ponto importante, Pedro. Por quê? Por que essa obra ela tem uma ressonância muito grande na opinião pública
e nos círculos governamentais e militares russos, porque pega um momento de atrofia da Rússia nos anos 90, pega a crise econômica, a Rússia perde quase metade do seu território, quase metade da sua população, maior declínio econômico sem precedentes, né? Enquanto a maioria dos países do mundo socialista fizeram a transição para o capitalismo, mantendo-se basicamente na integridade do seu território, à exceção da Iugoslávia, a União Soviética viu, né, todo o seu império se desmanchar, e havia um sentimento de crise, de declínio, e a obra do Dugin, ele prometia uma interpretação do que de certa forma, que poderia animar uma restauração desse império, tá? Então, ele passa a ter uma certa influência nos círculos militares e políticos da Rússia. Depois, tem um período ali do Dugin que ele se afasta a partir do comecinho dos anos 2000, inclusive no começo do governo Putin. Aqui, assim, outro cara que eu gosto muito, que discute Rússia, eu acho que é o maior especialista em Rússia do Brasil, que é o Ângelo Segrilo. E o Ângelo Segrilo, ele faz muito bem em tentar colocar o começo do governo Putin como um governo ocidentalista moderado. Pedro, você sabe quem foi o primeiro presidente a prestar solidariedades ao Bush quando tem 11 de setembro? Foi Putin. E logo em seguida eles fecham um acordo de cooperação na guerra ao terror. E aí, assim, China, Estados Unidos e Rússia estavam juntos na guerra ao terror. Estados Unidos estava preocupado principalmente com a Afeganistão. Pois é, bom a gente falar. Estavam juntos no Afeganistão, né? Isso. Não, veja só. Afeganistão, Estados Unidos. Preocupação principalmente com o Talibã e Al-Qaeda. Na Rússia, a preocupação era Chechênia, que era o calcanhar de Aquiles e que, de certa forma, vai ser a guerra que vai catapultar o Putin ao poder. Né? Então, é aí que ele se torna uma figura pública, um líder forte. Entre 99 e 2000, né, ele assume o poder na Rússia. E a China, a província de Xinjiang, que é uma província na Ásia Central, já uma província muçulmana, que é onde há relatos, né, inclusive de campos de trabalho forçado, né, em que muçulmanos são confinados. Então, era conveniente naquele momento, né, que o terrorismo muçulmano, o islamismo radical fosse combatido. Eles estabelecem um acordo. E tem um acordo de Moscou, que parece o Bush, o Putin, muito, de certa forma, convergindo. E essa retórica eurasianista não existia de forma exaltada nos 2 primeiros governos do Putin. Entre 2000 e 2008, a gente tem uma reação natural que a gente já via durante o governo Yeltsin, a expansão da OTAN, mas não havia uma posição agressiva, revanchista da Rússia em relação a essa região. Vem o governo do Medvedev, e de 2008 a 2012, quando o Putin retoma o seu poder em 2012, aí a situação mundial já mudou. Que tem as grandes manifestações, 2013, 2014 você tem a crise na Ucrânia, e aí a gente pode observar, inclusive, uma mudança na política externa russa. E esse momento entre 2013 e 2014, o Dugin volta a ter alguma influência de acordo com a Larouelle, Marlene Larouelle. Pois não. Posso te interromper, Davi? Claro, claro. Porque me parece que há uma linha um pouco mais uniforme e menos de rompimento. Se a gente vai para 2004, quando tem a Revolução Rosa na Geórgia e a Revolução Laranja na Ucrânia, o Putin ali já faz uma intervenção na Geórgia. Sim, e 2008. Ele demonstra... Isso, desculpa, a intervenção foi em 2008, mas em 2004, quando tem a Revolução Rosa, a Revolução Laranja, não é 2004? 2004 são as revoluções coloridas. A intervenção militar na Geórgia é em torno da questão da Ossétia do Sul. Você está certo. Mas você tem o envenenamento do Viktor Yanukovych, porque Sim. ali em 2004... a Revolução Laranja na Ucrânia acontece por conta de uma eleição que os observadores internacionais consideram que foi fraudada. O presidente que é eleito e que acaba não sendo empossado porque eles fazem uma nova eleição de segundo turno era alguém que o Putin queria ver no governo. E durante a campanha havia sido envenenado
para ser assassinado, a dose de veneno, aparentemente, essa é suspeita, não foi suficiente, havia sido envenenado o Viktor Yanukovych, que termina sendo eleito presidente da Ucrânia. Quer dizer, já havia algum tipo de intervencionismo do Putin ali, nesses países irmãos. Não, sem dúvida havia. Sem dúvida havia. A questão é que o Viktor Yanukovych ele assume o governo, né, e assume um governo com uma orientação pró-Rússia. E essa intervenção, Pedro, é uma intervenção enfim, né, que a Rússia costuma fazer há 300 anos, eu não estou justificando isso, mas que a Rússia costuma fazer há 300 anos, anterior ao período soviético, nesses países. Né? Mas eu não vejo ainda uma descontinuidade muito grande em relação àquilo que existia no período Yeltsin. E Yeltsin não queria também a expansão, só que era uma liderança fraca, né, e vista como muito vinculada aos interesses do Ocidente. Então, assim, eu consigo conceber uma mudança realmente maior, né, porque o mundo muda, também o Putin muda e a sua interpretação da realidade mudam. Na crise de 2013, 2014, né, e aí me parece que o recado do Putin não, esse aqui é o último bastião da dignidade do Império Russo e daqui vocês não vão passar. Claro, entre 2013 e 2014, os chamados eventos do Euromaidan. E nesse momento, inclusive, o Dugin ele chega a se manifestar na imprensa dizendo kill them all, matem todos os russos, os ucranianos, perdão, matem todos os ucranianos. E vai se começar a reformular uma ideia da extrema-direita russa, que é de Novorússia, né, que é a ideia de uma nova Rússia restaurando essa ideia de império. Ainda assim, é muito difícil a gente aferir que influência o Dugin tem lá dentro. Tá? E nessa crise recente também, o Dugin é uma figura que é uma espécie de bricolagem entre diversas ideologias da extrema-direita. Você tem aquilo que se chamou de geração da Revolução Conservadora, que são uma série de ideólogos da extrema-direita que surgem na República de Weimar, Oswald Spengler, ele gosta muito, Carl Schmitt, Ernest Junger, né, com mistura de tradicionalismo do Julius Evola, do Guénon. A gente tem a mistura da nova direita francesa, que é Alain de Benoist, que ele adora também, o projeto metapolítico, né, que hoje a gente traduz como guerra cultural. Então, assim, ele é uma bricolagem, ele fala diversas línguas, e é um sujeito que ele tem uma ascendência maior fora da Rússia do que dentro da própria Rússia. Isso difere muito do Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho é justamente o contrário. O Olavo de Carvalho ele é basicamente conhecido no Brasil. Ele morou na Romênia um tempo, tem um colega ali que é romeno, que fala bem dele, tem um ou dois americanos, mas basicamente o Olavo de Carvalho não é conhecido fora do Brasil. Ele é conhecido no Brasil, ele é o líder de um movimento que ele é importante, está na base do bolsonarismo, e ele foi muito influente nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Eu diria, Pedro, que o superministro que o Bolsonaro teve não foi nem o Paulo Guedes e não foi nem o Moro, foi o Olavo de Carvalho, né, justamente porque ele foi responsável pela nomeação de 2 ministros da educação, o ministro das Relações Exteriores, ele loteou o Ministério da Educação com alunos dele, né, e o assessor de Relações Internacionais da presidência, o Felipe Martins, que é considerado o mais brilhante pupilo do Olavo de Carvalho. Então, se tem alguém que tem ascendência, comparado essa comparação, eu acho que ela é simétrica, né, no sentido de que o Dugin exerce uma influência que é hipotética. A gente não sabe em que medida o Putin lê os textos do Dugin, né, mesmo porque são textos muito complexos, mistura Heidegger com René Guénon, com Julius Evola. Não sei se o Putin tem todo esse arrojo e paciência também. O Olavo de Carvalho não. O Olavo de Carvalho é um comunicador genial que conseguiu, do exílio, criar um movimento muito forte. É por isso que eu até gosto de fazer essa brincadeira, de comparar ele com uma espécie de Ayatollah Khomeini, né, que do exílio liderou um movimento conservador no Irã, numa revolução conservadora, e ele do exílio da Virgínia, com a sua habilidade, repito, genial de comunicação na internet, ele vai conseguir mobilizar um grupo
E ele, sim, muito influente, inclusive, no processo decisório. Muitas vezes o governo Bolsonaro voltou atrás depois de um vídeo que Olavo de Carvalho se manifestou publicamente contra tal ou qual política. Embora me permita, eu jamais imaginei que eu fosse estar numa posição de defender o Ruhollah Khomeini, mas ele já era considerado um teólogo xiita muito importante, muito relevante. Sim, é claro que essas comparações têm limitações. Quando ele foi exilado, ele já era uma figura realmente de muita expressão. Ele saiu do sul do Iraque, né, e depois vai para Paris, é verdade. E ele tem uma coisa importante que o Khomeini faz, que é uma inflexão importante na história do xiismo, que é a autorização aos ayatollahs tomarem parte em política, que não era uma coisa xiita, né? Mas, enfim, não quero me perder no Irã, não. E eu quero fazer uma correção que eu me referi ao envenenamento do Viktor Yanukovych e foi o envenenamento do Viktor Yushchenko, que eram os dois Viktors que eram rivais, o Yushchenko com uma política mais pró-Europa e o Yanukovych com uma política mais pró-Moscou. Exatamente. Vamos trazer aqui... E o Yushchenko era conhecido como Richard Gere da Ucrânia, e de repente aparece com a cara toda pipocada. A cara que era... exatamente. E os tomou dois foram presidentes ucranianos. Tomou algum chazinho em algum aeroporto por aí, né? E a gente não pode esquecer que o setor do Putin da KGB em Dresden era o de contra-informação, né? Era o de... Vamos falar de extrema-direita. Antes da gente chegar no fascismo, que é um dos rostos possíveis que a extrema-direita pode adquirir, define para mim extrema-direita. Onde que eu quero chegar aqui? Eu quero tentar definir ideologicamente, se não o Vladimir Putin, o governo que o Vladimir Putin está começando a tocar, ou começou a tocar de 2014, com a invasão da Crimeia para cá. Como é que você define extrema-direita? O que faz de uma posição de direita ser extremista? Tá. Isso daria todo um vídeo, 2, 3 horas seguidas, mas eu vou tentar me conter aqui, viu, Pedro? Em geral, a literatura que trabalha ultradireita, direita radical e extrema-direita, esse é um problema aqui no Brasil, que são termos intercambiáveis, né? Às vezes, até por questões de evitar repetição, você fala direita radical, extrema-direita, ultradireita, fascismo, nazismo. E na literatura, há uma certa precisão em relação ao que esses termos significam. Tá? Então, quando a gente tem a direita conservadora, e a direita conservadora moderna, ela está em paz com a modernidade. Primeiro ponto, modernidade liberal. Eles não querem retroagir num período pré-moderno. Estão de bem com o iluminismo, estão de bem com a democracia liberal, com as regras da democracia liberal, não querem subverter as regras da democracia liberal. Vamos dizer que é o Partido Republicano. Pode falar. Ou seja, estão em paz com decisões baseadas em conhecimento científico. Perfeito. E estão no jogo da ideia de que teremos um regime no qual os representantes e os chefes de executivo serão eleitos e no qual há estabelecida uma Bill of Rights, né? Uma tábua de direitos que é universal a todo ser humano dentro daquela sociedade. Governo majoritário, mas proteção de minorias. Das minorias. A faceta democrática, a pulsão majoritária, a faceta liberal, a de proteção dos direitos individuais, livre manifestação, de minorias. Então, essa combinação, né, muito recente na história moderna, né? Então, do século XVIII, XIX para cá. Então, não há qualquer tipo de conflito com a ideia de democracia liberal, com o iluminismo, com modernidade. Vamos dizer assim, é o partido republicano mainstream, antes do Trump, de certa forma, modificar um pouquinho. Né? Antes do George W. Bush, né? Até o George Bush pai. O George W. Bush já começa... O Bush já começa a ter uma influência evangélica ali que é diferente, né? Mas veja só, vamos falar, porque tem uma diferença do movimento neoconservador, e o movimento neoconservador, em linhas gerais, é um movimento que tentou exportar, e aí o grande erro,
a ideia da Revolução Americana, da democracia liberal. Então, assim, eu vejo ainda a força. Né? Então, é o que eles chamam de wilsonianos, que acreditam nessa ideia do Wilson, do Woodrow Wilson, de democracia liberal, mas por meio da força, da baioneta. E é um projeto, em certa medida, que não é um projeto conservador clássico, porque propõe engenharia social, né? Propõe que um Estado diga, né, o que é democracia, o que é democracia liberal, e imponha isso aos outros países. Então, assim, o movimento neoconservador ainda está enquadrado dentro de uma certa modernidade liberal, super iluminista, e inclusive contrário ao Trump. Os principais grupos dentro do Partido Republicano, que é contra o Trump, é o grupo neoconservador. E aí, o que a gente tem aqui? O Partido Conservador Britânico, em geral, também, né, é desse conservadorismo moderno. Aí, quando a gente atravessa essa linha, a gente tem um grupo que ele é democrata, porque acredita na política majoritária, mas é iliberal, porque não acredita na agenda de proteção individual e na agenda de proteção de minorias. Né? Acredita nos instrumentos majoritários da política, né? E, de certa forma, tentando fazer com que a maioria se sobreponha à minoria. É o regime, para utilizar um protótipo bem elucidativo aí para os espectadores, é o regime do Orbán, que ele chama de democracia liberal. Você vai utilizar mecanismos de maioria, referendos, por exemplo, para oprimir grupos minoritários. Né? Então, ele fala, o Orbán, em 2014, disse: estou instaurando aqui uma democracia iliberal. Essa democracia liberal tem essa pulsão populista, anti-elitista, antissistema, e o líder vai reivindicar ser a vox populi, a voz da maioria contra as minorias. Então, a direita radical, ela é classificada dentro, né, digamos, ela é liberal, mas tem alguma pulsão e atua dentro dos marcos da democracia, tá? Embora querendo atritar com a democracia. A extrema-direita, ela é igualmente totalitária, então ela não é majoritária, e liberal. Então ela é antidemocrática e antiliberal. Tá? E a gente tem diversas possíveis manifestações da extrema-direita, eu gostei do nome que você utilizou, diversas faces, dentre elas o fascismo e o nazismo. Tá? Então, direita radical é iliberal e democrática, a extrema-direita é, ao mesmo tempo, antidemocrática e liberal. E o que seria ultradireita? É um termo guarda-chuva para enquadrar ao mesmo tempo direita radical e extrema-direita. Tá? Então, que nos Estados Unidos é far-right. Lá, a língua nos Estados Unidos, né, em inglês, fica muito fácil de emitir. Far-right seria ultradireita, radical right, direita radical, extreme right, extrema-direita. Você lê o governo Putin atual como um governo de direita radical, à la Viktor Orbán, à la... acho que o Orbán é certamente o melhor caso. Tem o Andrzej Duda também na Polônia agora, né? Que me parece emular o Orbán. Perfeitamente. Você acha que o Putin é mais parecido hoje, tá? Tô falando de hoje. É mais parecido com o Orbán, com o Duda, ou já cambou para a extrema-direita? Vamos lá, eu faço a leitura do governo, do regime Putin, como direita radical, sem um elemento fundamental da direita radical, que é o populismo. Eu não vejo uma posição do Putin como essa abordagem contra as elites científicas, tecnológicas, artísticas, e no sentido de buscar se colocar como um líder que tem conexão orgânica com as maiorias contra as minorias, como existe aqui no bolsonarismo, como existe no Orbán, como existe com a Marine Le Pen na França e por aí vamos, né? O Vox na Espanha, você falou Duda, existe um elemento populista muito forte. Eu não vejo essa característica antissistêmica e anti-elitista no Putin. Eu vejo o Putin como uma espécie de autoritarismo reacionário, né? Um autoritarismo reacionário. E por que eu não o vejo exatamente como fascista? Tem alguns elementos que o fascismo de extrema-direita, portanto, a gente está no campo da extrema-direita, possui, que eu não encontro no governo Putin. O primeiro é o seguinte: há uma diferença que os estudos sobre fascismo fazem entre o que é autoritarismo
e o que é o regime totalitário fascista. O autoritarismo, em geral, ele faz um pacto com as elites pré-existentes, igreja, setores militares, governos, partidos mais condescendentes, né? Você pega na Itália os partidos condescendentes, o Partido Liberal, né, que, de certa forma, no momento fechou ali com Mussolini, e o governo, em geral, autoritário, ele busca silenciar a opinião pública. Ele desmobiliza a opinião pública. Uma das características fundamentais do fascismo é, por meio do partido único, produzir uma mobilização permanente. O fascismo é uma ideologia que lida muito bem com a política de massas, né, com a ascensão das massas na política. Ele busca energizar permanentemente essas massas. Eu vejo uma posição do Putin mais no sentido de silenciar e de desmobilizar. Não fale de guerra. Vamos utilizar outra terminologia, né, para falar de guerra, reprimindo essa população, essa opinião pública, ao invés de fazer como o fascismo fazia, né, que é colocar milhares de pessoas, dezenas, centenas de milhares de pessoas, né, em Nuremberg, né, para fazer cultos públicos e mobilizar, e com o seu Estado totalitário se espraiando em várias organizações da sociedade civil, entidades esportivas, família, igreja, etc., com capilaridade nacional para buscar essa mobilização permanente. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o fascismo nasce, em geral, de um movimento, né, que é capitaneado por organizações paramilitares, os camisetas coloridas, e que vão promover de forma reiterada violência contra minorias nas ruas. As camisas pardas na Alemanha, as camisas negras na Itália, camisas azuis em Portugal, os nossos camisas verdes, né, no Brasil. Então, eu não vejo isso presente, por exemplo, no regime do Putin. É o que um grande teórico do fascismo, que é o Paxton, Robert Paxton, ele tem um livro chamado Anatomia do... ele tem um livro chamado Anatomia do Fascismo, que ele fala de Estado dual. Você tem um Estado de partido único e, ao mesmo tempo, uma organização que é uma espécie de braço armado do partido fazendo um trabalho nas ruas, de expurgar minorias. Tá? Eu não vejo isso presente no governo, no regime do Putin. Tá? Eu vejo, por exemplo, algo muito próximo a isso na Índia, do Narendra Modi. Narendra Modi tem um partido que defende uma visão exclusivista do hinduísmo, fundamentalista e exclusivista, e você tem uma organização paramilitar, que é a RSS, fazendo linchamento de minorias na rua, né? Fazendo linchamento de minorias muçulmanas na rua. E a RSS foi fundada ali no Entre Guerras, inspirado nos camisas coloridas do nazifascismo. Então, para citar dois elementos que eu acho fundamentais, que a gente vê no fascismo histórico, que a gente não encontra no regime do Putin. Agora, o regime é um regime ultraconservador, eu não utilizo nem ultraconservador, é reacionário, tem uma nostalgia com o período czarista, essa ideia de combinar nacionalidade, ortodoxia e eslavismo. Tá? Isso está presente, sem dúvida nenhuma, no governo do Putin, mas eu veria isso algo muito mais próximo a um czarismo lá século XIX, né, do que um regime fascista moderno, como a gente viu nos chamados fascismos históricos, né, principalmente no alemão e no italiano. Deixa eu então te provocar um pouco com alguns pontos aqui. Primeiro, o Paxton considera o Donald Trump fascista. Ele escreveu um artigo eu não lembro se foi na Time ou na Newsweek, logo após o 6 de janeiro, dizendo, olha, esse aqui é o ponto a partir do qual eu classifico isso que está acontecendo como movimento fascista. Ele está traindo o livro dele, então. Eu não conheço esse artigo, mas ele está traindo porque ele fala assim, é difícil a gente pensar o fascismo fora das linhas do fascismo histórico. Ele diz no livro dele que é muito difícil se reunirem todas as características. Eu acho que ele tem uma definição que é a coisa... livro é aquela coisa, né? Cada um lê de uma maneira e tem memórias, fica seguro com a coisa que eu acho mais interessante, a coisa que me chamou mais atenção do Anatomia do Fascismo é aquele argumento que ele faz de um regime no qual há pulsão da morte, há Thanatos, mas não há pulsão da vida, não há Eros.
usando uma pegada mais psicanalítica. É um regime de culto à morte, em que você está consistentemente celebrando a morte. Esse seria o espírito do fascismo. A gente sempre vai ter esse debate, Davi, entre, no fim das contas, o que são duas escolas. Se a gente, para definir fascismo, a gente tem que se prender às características do que o fascismo teve nos anos 20 e 30, ou se, de alguma forma, a gente pode flexibilizar, como o Jason Stanley faz, como a Madeleine Albright faz, como o Humberto Eco fazia, de você flexibilizar e pegar várias características e ver ali a soma um pouco dessas características. O Putin tem feito um discurso étnico cada vez mais intenso. De uma coisa de existe um povo eslavo e esse povo eslavo precisa estar junto. E ele fala em purificação da Ucrânia, ele fala em purificação da Rússia. O que seria? As pessoas que têm a mentalidade contaminada por coisas como ideologia de gênero do Ocidente, elas precisam ser expurgadas da sociedade russa. Isso me parece algo que vai além de um reacionarismo. Isso começa a ter um tipo de vertente para a qual eu não consigo encontrar uma outra palavra que não fascista. Embora eu concorde com você, esse elemento ritual do fascismo não existe na Rússia. Agora, tem essas várias imagens que estão começando a circular, principalmente na Praça Pushkin, mas não apenas na Praça Pushkin. A Praça Pushkin é uma praça em Moscou, para quem está nos assistindo, que é uma praça onde protestos costumam acontecer. É um pouco como a Sé e a Avenida Paulista em São Paulo, um pouco como a Cinelândia e a Candelária no Rio de Janeiro. As cidades grandes têm esses lugares onde as pessoas costumam... como a Maidan em Kiev. A Praça Pushkin tem essa característica em Moscou. E já há algumas semanas a Praça Pushkin está tomada por tropas de choque, soldados vestidos de uniforme de choque, com camburões por toda parte. Alguém aparece e levanta um cartaz ou simplesmente grita não à guerra, acabem com a guerra, ou seja lá qual for o grito, imediatamente desce 3 soldados com cacetete e carrega essas pessoas para sabe-se lá onde. Quer dizer, existe uma coisa que já não é apenas o controle por uma máquina de propaganda, já não é mais aquilo que existe há alguns anos na Rússia, de um amplo controle do Estado da imprensa e apenas a tolerância com alguma imprensa independente. A imprensa independente acabou. E você está com esse controle ali no laço de toda a população. Isso não é o início de um totalitarismo? Isso não é o início de um Estado total? Não existe uma coisa que está diferente ali acontecendo? Bom, ótimo. Adorei. Eu quero aqui retomar um texto que eu escrevi junto com meu amigo Odilon para a Ilustríssima há 2 semanas, né? Saiu no domingo retrasado na Ilustríssima. E que a gente fala assim, olha, a extrema-direita ela tem diversas faces. E a gente não precisa necessariamente utilizar a face do fascismo. Ela pode ser ruim, pode ser deletéria, pode ser completamente nociva a princípios mínimos civilizatórios, sem a gente necessariamente utilizar o rótulo nazismo e fascismo, porque a gente sabe que esse rótulo ele é utilizado, em geral, como uma forma de demonização do outro. E eu entendo, Pedro... Você entende que não é isso que eu estou fazendo? Não, claro, perfeito. Não é isso que você está fazendo, mas eu quero ter muito cuidado com a utilização, e aí pode ser uma espécie de purismo acadêmico, com a utilização desses termos, né, para que a gente também,
uma vez a gente utilizado esses termos de maneira sem muito rigor, para de fazer sentido. Quantas vezes já ouvi colegas meus progressistas chamando Fernando Henrique, Temer, Alckmin de fascista, né? Então, você tortura tanto o termo que ele perde capacidade de explicar fenômenos da realidade, né? Então, eu vejo assim, genocídio é a mesma coisa. Quando eu dava aula sobre Guerra do Paraguai, eu utilizava um clássico dos anos 70, que era do Chiavenato, que é genocídio no Prata, né? Eu falo assim, pessoal, o genocídio é um extermínio baseado numa identidade, né? Movido pelo extermínio vinculado a uma identidade particular, né? E que é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado para utilizar e não gastá-la. Tá? Então, o nazismo e o fascismo são possibilidades dentro da extrema-direita e que eu acredito que elas precisam reunir, e dentro da literatura isso é muito discutido, condições mínimas. Por exemplo, hoje há um certo consenso na literatura que o Estado Novo varguista não foi fascista. Certo. Hoje há um certo consenso na literatura que até a França de Vichy, que colabora com o nazismo, tem características de um regime protofascista, com características fascistizantes, mas não pode ser comparado ao regime nazista e o regime italiano. Salazar, o regime de Salazar e do Franco, né, no período ibérico, em geral também. Então, eu não vejo aqui razão para a gente tentar enquadrar, e essa é uma certa obsessão, enquadrar o Putin como líder fascista ao regime, né, do Zelensky. Né? Vamos desnazificar a Ucrânia, e outra possibilidade é enquadrar o regime e o Putin como fascista. Então, eu vejo características, sim, do fascismo. Isso é importante. Há traços do fascismo, como há traços do fascismo aqui no movimento bolsonarista. Quando o pessoal vai às ruas e dizer meu partido é o Brasil, ele está negando basicamente o pluralismo liberal. Veja que os movimentos fascistas negam a política partidária, negam a política parlamentar, acredita que existe uma visão única de nação, uma visão exclusivista e orgânica de nação, e tudo aquilo que diz respeito ao pluripartidarismo precisa ser combatido. Por que que geralmente os partidos de extrema-direita que se inspiram no fascismo não gostam de se chamar de partido? Então, França, Reunião Nacional, Rassemblement Nacional, né, da Marine Le Pen, né, o movimento social italiano, que virou agora a Fratelli d'Italia, eles não gostam de se considerar partido. Então, assim, existem características do movimento bolsonarista que a gente pode dizer que são características fascistizantes na própria liderança do Bolsonaro, mas quando a gente coloca ali alguns pré-requisitos mínimos para a gente enquadrar e fazer uma tipologia, a gente não consegue enquadrar dentro do fascismo histórico. O próprio Paxton, ele vai, no último capítulo do livro, ele vai dizer o seguinte, eu não consigo definir fascismo e nem vou fazer isso aqui. Eu vou trabalhar com algumas paixões mobilizantes do fascismo. E ele elenca 9 paixões mobilizantes. E a gente encontra essas paixões em traços daqui ou de lá em diversos regimes. Né? Mas elas todas se encontraram presentes na Itália e na Alemanha, e eu não consigo encontrar, a não ser em partidecos nacionais socialistas hoje, a Casa Pound, que existe na Itália, a Aurora Dourada, que existia na Grécia, são partidos neofascistas e neonazistas. Do resto, a gente tem líderes que combinam elementos de populismo, nacional-populismo, reacionarismo, autoritarismo, e eu colocaria assim, a identidade do governo Putin hoje muito mais numa espécie de autocracia czarista do século XIX, reunindo o tripé, que você falou, um nacionalismo étnico, tem eslavista, eslavófilo, o braço, a forma como o governo tem abraçado a Igreja Ortodoxa, isso é um tema muito interessante, né, porque ambos se usam, né, é uma simbiose muito curiosa, e, finalmente, o elemento de restauração, né, da ideia imperial. Então, são 3 elementos que estão presentes. Mas tem um conjunto de outros elementos do fascismo histórico que assim, novamente, pode ser um certo purismo acadêmico, mas eu prefiro não chamar de fascista. Tá? Perfeito. Mas eu te fiz uma outra provocação que é a questão da tentativa de criar ou de inventar uma versão contemporânea de um Estado total, de um Estado totalitário. Tá. Porque
Tem uma pessoa que é uma jornalista importante, um jornalista importante da New Yorker, que é a Masha Gessen, que ela começou há algum tempo a fazer Masha, nascida na Rússia, criada nos Estados Unidos, começa a construir esse argumento de que o Putin está implantando uma versão moderna, contemporânea, porque é difícil no mundo com internet, né? Na Coreia do Norte dá, mas não tem internet. É claro que aquele totalitarismo lá atrás da Hannah Arendt, Stalin, Hitler, tudo mais, isso não é possível no mundo com internet, porque você tem muito mais dificuldade de coibir a comunicação entre as pessoas. Mas uma versão contemporânea não é impossível de ser inventada. Não te parece que tem um início disso na Rússia, não? Porque, Davi, o que eu acho, no fim das contas, e eu talvez esteja em busca de um vocabulário não existente ainda, é que o Putin está fazendo é completamente diferente desse movimento autoritário de direita radical, nacionalista, reacionário, que com Trump, Bolsonaro, Orbán, Duda, o Salvini, o Le Pen, para citar os que não estão... Aquilo é diferente, tem uma coisa diferente ali acontecendo. Ótimo. Pedro, se a gente pegar a história da Rússia, de Ivan até Putin, para ficar só a partir da dinastia Romanov, a regra na Rússia, isso, de certa forma, se enraizou em uma determinada cultura política, é você sair do autoritarismo para a ditadura, ditadura para o totalitarismo, totalitarismo para o autoritarismo, e ficar migrando, né, dentro desse pêndulo. A gente teve um período excepcional na história russa, que foram os anos 90, né, e depois o Putin, de certa forma, vem restaurar, que é a tentativa de uma democracia liberal, né? O único período em que a Rússia tentou emular uma divisão, né, típica ocidental de democracia liberal, e que vai prosperar, e vai prosperar cheio de vírgulas, porque é um período que é visto por trauma, e não porque era democracia liberal, né? Porque a população percebeu aquele período como um todo como um trauma. Então, assim, a história da Rússia, ela está muito vinculada com a história de sistemas autocráticos. E na ciência política, a gente costuma diferenciar, digamos, em graduação, o que é um autoritarismo, daquilo que é uma ditadura, daquilo que é um totalitarismo. Tá? Eu fecho com uma autora que você citou, que é muito querida, uma autora liberal, que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, e eu acredito também que nem sequer, veja, a Hannah Arendt falou assim, nem sequer o regime do Mussolini pode ser classificado como totalitário. Né? E eu vejo também regimes totalitários no stalinismo e no movimento hitlerista. Porque como eu avalio o que está acontecendo na Rússia nesse momento? O regime do Putin tem sido um regime um pouco híbrido, porque tem uma fachada democrática de que existem eleições, mas essas eleições não são competitivas. Uma vez que ele empareda a imprensa, ele extermina fisicamente os seus opositores, não é apenas emparedar, ele extermina fisicamente seus opositores. Então, tem eleições, né, mas você não tem, basicamente, competição. Competição, não tem... A democracia ali é uma farsa, definitivamente uma farsa. Então, era um regime autoritário que eu estou vendo ele atravessar a linha de um regime ditatorial. Agora, o totalitarismo, e aí eu não quero ficar aqui me estendendo muito sobre a Hannah Arendt, que eu acho que é uma das melhores interpretações do totalitarismo, ele tem esse elemento de dominar completamente a vida social, individual, privada do indivíduo e comprometê-lo com um projeto Coreia do Norte. Eu não vejo isso. Isso. Eu não vejo isso ainda na Rússia. Tá. Né? Que essa ideia de engenharia social que penetra completamente na vida individual, na dimensão particular das pessoas, por meio da igreja, por meio da escola. Então, a propaganda, você não sai da propaganda, né, o Big Brother. Isso eu não vejo acontecer ainda na Rússia, por isso que eu não consigo caracterizar
o regime como totalitário. A outra coisa é pensar, o Putin quer um regime totalitário, aí a gente vai entrar no campo das hipóteses, mas o que a gente tem, do ponto de vista material, estabelecido na Rússia nesse momento, eu vejo uma transição de um regime autoritário para o ditatorial. Tá, então você vê que há um recrudescimento, mas a maneira como você caracteriza é essa. É uma ditadura que está se instaurando. Sim, sim, sem dúvida. Davi, vamos falar de... Saindo aqui da... Cara, antes de tudo, muito obrigado pela aula. Que é isso, que aula, que eu estou batendo papo com você, Pedro. Porque tem muita informação, argumentos muito bem estruturados e tal, então... Vamos olhar mais de cima agora. Uma das... É claro que eu sempre termino por visão de mundo mesmo, partindo de um olhar liberal. A impressão que eu tenho de por que essa invasão acontece nesse momento. A impressão, é a maneira como eu vejo, tá? Putin olhou para a França, o Macron está correndo o risco de não ser reeleito. Olhou para o Reino Unido, Boris Johnson está ferrado porque deu festas da Covid, a imprensa está caindo em cima e está fraco dentro do Partido Conservador, está preocupado ali com a própria sobrevivência. Olhou para os Estados Unidos e a maneira como ele, Putin, olha para Joe Biden, eu não estou dizendo que Joe Biden seja, a maneira como ele olha para Joe Biden é como um presidente fraco. Olhou para a Alemanha e Angela Merkel, que era aquela águia expediente que não acaba mais, acabou de sair, e o Scholz embora um político experiente, é a primeira vez que ele está no comando da maior economia da Comunidade Europeia, da União Europeia. O momento para eu dar o bote é agora. Aí ele faz esse ataque, achando que ele vai conseguir um blitzkrieg, achando que ele vai conseguir chegar em Kiev rápido e decapitar o governo e botar um governo fantoche, ou declarar, não sei qual é o objetivo final, se é garantir que algumas províncias vão ficar independentes, se é botar um governo fantoche em Kiev, se é... Enfim, não importa, mas ele achava que militarmente ele ia resolver a coisa rápida, ia torear as sanções durante alguns meses e assim ia conseguir redefinir o que é tolerável dentro da política internacional. Ou seja, ele ia legitimar a tomada de território, a intervenção militar por países fortes e vizinhos. Voltar para uma lógica que é uma lógica pré-Guerra Fria. Na Guerra Fria já não era mais tolerável isso de você... Acontecia aqui e ali, mas já era uma coisa olhada de forma esquisita. Pós-Guerra Fria é uma coisa que... Você não tem esse tipo de guerra. Você entrar e invadir o vizinho porque você não gosta do governo do vizinho. O que parece acontecer de repente, dentro da Europa, numa candidata à União Europeia, pode ser invadida. Isso muda o que é tolerável. Você reverte o processo. Ao invés de você olhar para franjas do mundo dizendo falta democratizar ali, você começa a olhar, opa, mesmo nas áreas que a gente já considerava solidamente democráticas, pode haver invasão. Quer dizer, a impressão que eu tenho, eu acho que eu acabei sendo... falando demais, mas a impressão que eu tenho o Putin viu nisso uma oportunidade de mudar o que é tolerável no jogo internacional. Você acha que eu estou lendo direito ou você vê de outra forma? Olha, eu vejo razões de longo, de médio e de curto prazo. O que você mencionou, eu não tenho dúvidas que encorajou a investida militar nele na Ucrânia. Ou seja, ele olha para a paisagem das lideranças políticas no Ocidente, enfim, ele deita, como você falou, Trudeau, o Biden, novamente, né, ele aparenta mostrar uma certa fraqueza, a Merkel já não está,
o Macron, né, oscilando, né, para se manter no poder, tem eleições agora, com a direita radical, a extrema-direita ganhando força, inclusive, na França. Então, realmente, isso criou uma janela de oportunidades para o Putin, de certa forma, fazer valer o seu projeto militarista e, né, eu não deixo aqui de colocar o ponto imperial, tá? Eu quero deixar aqui minha contrariedade, perplexidade, eu já fiz isso no Twitter, com colegas que, para antagonizar com o imperialismo americano, eles, né, fecham com o imperialismo russo. Me parece que, coitado, os mexicanos merecem toda a solidariedade. Né? Tem a frase do Porfirio Díaz, né? O Porfirio Díaz, pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Ora, pobre Estônia, pobre Lituânia, pobre Ucrânia, né? Não estou falando nem do período soviético, não estou falando desde o Putin, eu estou falando de 300 anos de dominação, né? com episódios terríveis, né? De extermínio, no caso do Holodomor, de genocídio. Então, assim, eu entendo a angústia dos ucranianos, eu acho a demanda dos ucranianos uma demanda perfeitamente plausível. O que eu entendo, agora falando tentando compreender a origem dessas guerras, faltou a famosa prudência realista para os líderes ocidentais, que a Angela Merkel, que você citou, ela tinha. A Angela Merkel era reticente à entrada da Ucrânia na OTAN. E, em geral, ela é de uma linha... A Ucrânia não entrou essencialmente por resistência alemã. Perfeitamente, perfeitamente. E, assim, por quê? Porque ela não é solidária com o sofrimento, a angústia, a forma como os ucranianos têm sofrido historicamente com o imperialismo russo? Não é por isso. Porque ela tem uma ideia de que aquele movimento seria um movimento que poderia colocar em fragilidade o Putin e criar justamente a casus belli, né, o motivo para a guerra. E é isso, né, no final das contas, são as famosas considerações realistas que, se a gente tira a Rússia e coloca qualquer outra grande potência, deveria haver o tipo de prudência para evitar uma desestabilização. Tá? Então, eu compreendo que, novamente, a Ucrânia tem o direito legítimo de pedir proteção militar ao Ocidente, à OTAN, aos Estados Unidos. Né? Caberia às lideranças ocidentais calcular isso devidamente. E eu digo isso em relação aos outros países do leste europeu também, porque existe aí um certo tipo de análise que diz: foram eles que pediram. É verdade, foram eles que pediram. Mas houve uma iniciativa, e aí isso foi formulado entre 93 e 94 pelo governo Clinton, de expansão da OTAN. Houve uma atitude proativa do governo americano de expansão da OTAN. Não foi meramente uma reação, eles querem, a gente vai aderir. E desde aquele momento, Pedro, um conjunto de autores de realistas, não é que eles são agora engenheiro de obra feita, tá? Daquele momento, eu posso reunir 15, 20 artigos assim, atenção, isso é imprudente. E a questão da prudência na política internacional é um elemento conservador. Isso é imprudente. Né? Historicamente, eles vão lá, historicamente isso já deu ruim. E tem tudo para dar ruim, né, no médio e longo prazo. Tá? Então, novamente, eu entendo, sou solidário tanto quanto as vítimas do imperialismo americano, quanto as vítimas do imperialismo russo. Né? A gente precisa ser um pouquinho coerente, e se for falar de direitos humanos, que seja como direitos humanos surgiram, dentro do iluminismo e dentro do universalismo. Tá? Então, eu sou solidário às vítimas do imperialismo russo, acho que eles têm o direito de pedir proteção militar, só que, pensando do ponto de vista da política internacional, faltou prudência, faltou uma leitura das consequências do ponto de vista do realismo, o que poderia gerar essa expansão. Tá? Então, essa é a minha posição. Agora, você tem toda a razão quando fala que o Putin faz uma leitura muito acurada da paisagem política no Ocidente, e diz: não, aqui eu deito, aqui é comigo. Né? E a última principal liderança deixou o governo alemão um pouquinho antes de toda essa crise geopolítica acontecer. E eu não acho que o Olaf Scholz está tão fraco assim, não. O Olaf Scholz está tomando decisões que
Se a gente olha a história da Alemanha, do pós-Segunda Guerra, são decisões absolutamente inauditas, e que, inclusive, em alguns vizinhos pode até produzir algum calafrio, né? Quando se fala de militarismo alemão, né? Assim, ó, de repente o Olaf Scholz disse que vai, disse não, 2% do PIB em militarização, e, enfim, eu não vejo no Ministério da Defesa, né? O orçamento de defesa aumentou para 2% do PIB da Alemanha. Então, desde a política de pacificação pós-Segunda Guerra, isso não se falava, era um tabu na Alemanha. Tá? Então, é um governo verde, social-democrata e liberal, né? Quer dizer, perfeito. Não é um governo de direita. Definitivamente. Para padrões alemães, não é um governo de direita de forma alguma, né? SPD, FDP e o Partido Verde que estão no poder. Principalmente o partido de centro-esquerda, que é o SPD. Que é o tradicional partido, é o Partido Social-Democrata que fundou a social-democracia. Com certeza. Lá no século XIX. Isso. Davi, a gente está acabando, mas eu queria te pressionar um pouquinho aí nesse debate que eu acho fascinante entre realistas e liberais quando olham para a política internacional, né? É claro que eu entendo o argumento, e quem faz esse argumento há mais tempo com consistência é o Mearsheimer, né? Lá da Universidade de Chicago, tal, que todo mundo descobriu nas últimas semanas e repetindo, olha, já estava falando desde lá atrás, tal, e de fato estava. Onde está o meu incômodo com isso? Primeiro, partindo-se do princípio de que seja isso mesmo, que esteja correto, e não necessariamente está incorreto. Partindo-se do princípio de que esteja correto o raciocínio de que, se não tivesse havido expansão da OTAN, não teria invasão da Ucrânia. Mas se a Ucrânia estivesse na OTAN, também não haveria expansão da Ucrânia, não haveria ataque russo à Ucrânia. Por que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Porque não pode invadir a Lituânia. Tudo bem, a Lituânia é muito menor, a Letônia, a Estônia. Não pode invadir porque isso é declarar guerra aos Estados Unidos e isso eles não vão fazer. Espero. É o raciocínio realista que você tá utilizando, inclusive. Não, sim. Se a Ucrânia estivesse na OTAN, entrar em guerra com a OTAN era declarar guerra aos Estados Unidos. Sim. Então, por um lado, o argumento realista é se você avança a OTAN, você força a Rússia à guerra. Mas se tivesse avançado a OTAN completamente, aí a Rússia não poderia fazer guerra. E o meu segundo ponto de incômodo é um ponto de incômodo que me parece que a minha é maior, porque o problema do Putin não é só a OTAN, o que ele verbaliza, tá? Não necessariamente o que ele verbaliza é realmente o que ele está pensando, mas ele verbaliza a respeito da OTAN e ele verbaliza a respeito da União Europeia. Vladimir Putin considera intolerável que a Ucrânia venha a participar da União Europeia. A Euromaidan, os protestos aconteceram justamente quando o fantoche do Putin, que vinha prometendo fazia anos assinar o tratado de flexibilização alfandegária, que seria o primeiro processo para a junção da Ucrânia à União Europeia, no momento que ele não assinou por pressão da Rússia, a garotada foi para a rua. Aí, não, peraí, isso é o nosso futuro. Nós queremos fazer parte da União Europeia. E se você pega a pesquisa dentro da Ucrânia, você tem mais de 70% da população a favor de fazer parte da União Europeia e mais de 70% da população a favor de ter boas relações com a Rússia. Os ucranianos não veem as coisas como ou um ou outro. Para o ucraniano, por pesquisas de anos, não há motivo para não ter as duas coisas. É o Putin que acha que isso é um problema. E aí, sempre eu não consigo entender por que para o Putin é um problema sem pensar em Alexander Dugin, porque me parece que é essencialmente o raciocínio que o Dugin faz de o que a Rússia é e tudo mais. Me parece, no fim das contas, e essa é a minha pergunta, e eu te prometo que é a última pergunta, Davi, me parece que existe uma tensão fundamental aí, que é o seguinte: se a gente considera que o vizinho mais forte pode definir que tipo de tratado um país assina ou não, a gente está começando a relativizar o conceito de soberania de uma nação, que é simplesmente abrir mão
do princípio da democracia liberal. Como é que você encaixa essa tensão aí, esse paradoxo? Pedro, eu vou começar pelo fim. Tá? Eu acho que são duas coisas que eu dividiria de forma bem clara, né? O que é soberania e o que é de democracia liberal. São conceitos do ponto de vista da ciência política. Não, desculpa, você entendeu o que eu quis dizer com, tipo, uma democracia como a Ucrânia poder exercer a sua soberania para escolher que tratados assina? Sim. É nesse sentido que eu quis... sim, que ela tem um direito soberano através dos regimes das instituições liberais de fazer isso. Sem dúvida tem. Sem dúvida tem, ela pode optar, deveria optar, eu concordo contigo. Eu só não vejo isso como algo totalmente inaudito, né, Pedro? Porque se a gente pensar as violações de soberania que têm acontecido no século XXI, eu não vejo a relação Rússia-Ucrânia como uma novidade, né? Que seja um ponto de virada que a gente tem visto. Né? Vamos pegar o caso mais que salta os olhos, né? Que foi assim, bom, vamos ocupar e vamos mudar o regime do Iraque. Então, e transformar o Iraque... Eu acho que é diferente quando você está fazendo isso com o vizinho, tá? Eu não estou, de forma alguma, justificando o que os Estados Unidos fizeram, não, porque aquilo é uma clara violência contra tudo. Aliás, os Estados Unidos fizeram aquilo contra a vontade da OTAN e contra a decisão da ONU. Né? Os Estados Unidos, ali a ação é claramente ilegal. Mas me parece que é diferente de formação de império, que é o que a Rússia está tentando fazer. Ou você acha que essa diferença é irrelevante? Não é que é irrelevante. Eu vejo as duas... O fato de você ter um império de contiguidade territorial não quer dizer que quando você muda um regime que você diz que está ameaçando a sua segurança, e o argumento, se você pensar, o argumento é o mesmo, que o Saddam Hussein estaria em tese, ou seja, isso daí, a gente não vai nem entrar nessa discussão, de delírio neoconservador, mas entendo. Isso, de que estaria ameaçando a segurança dos Estados Unidos por conta das supostas armas químicas, armas de destruição em massa, etc., e que isso estaria colocando a posição, fragilizando a segurança dos Estados Unidos. Você quer saber uma coisa? Novamente, eu tenho horror por isso que o Putin está fazendo na Ucrânia. O argumento do Putin de que a segurança da Rússia está em perigo, ele é muito mais plausível do que o argumento do Bush de que a segurança americana, de que o Iraque era o inimigo existencial dos Estados Unidos. Tá? Então, que tipo de ataque que o Iraque poderia fazer atravessando o Oriente Médio, a Europa, até atingir a costa atlântica americana? Então, assim, eu não vejo isso como uma novidade, eu vejo isso como uma ação, né, como você colocou muito bem, imperial. E quando eu penso, novamente, política internacional, eu penso na distribuição internacional do poder e penso, no final das contas, qual que é aquele tipo de distribuição que vai produzir menos instabilidade, porque a instabilidade costuma produzir guerras gerais, né, como a gente viu, guerras napoleônicas, Primeira, Segunda Guerra Mundial, uma ascensão da Alemanha unificada produziu a Primeira Guerra Mundial e daí em diante. E eu acho importante a gente pensar na ideia de equilíbrio de poder como fonte de estabilidade das relações internacionais. Por outro lado, isso me produz um certo incômodo em tratar a Ucrânia como um certo objeto da história, submetido ao jogo dessas grandes potências. Tá? Então, novamente, eu acho que tanto o México tem o direito soberano de escolher sobre as políticas domésticas externas, quanto a Ucrânia também tem. O que eu acho, eu repito novamente, que as lideranças ocidentais elas deveriam ter feito cálculo, a partir de racionalidade, como a própria Merkel fazia, de que até onde elas poderiam ir. Porque isso ia causar um pretexto para uma investida militar do Putin, no sentido de buscar restaurar a sua área de influência naquele espaço. Tá? Então, novamente, eu não fecho completamente com essa abordagem realista de que são grandes potências e vamos tratar a Ucrânia, como diz o Kissinger, como a Finlândia da Guerra Fria. Vamos finlandizar
a Ucrânia. Né? A Finlândia da Guerra Fria era isso. Você está do lado da Rússia, da União Soviética, você pode fazer o seu regime de social-democracia, essa esquerda mais liberal, mas na política externa você não tem autonomia nenhuma. É o que o Kissinger propôs para a Ucrânia entre 2013 e 2014. O Kissinger é o guru do realismo americano, e eu acredito que isso é tratar novamente a Ucrânia como um sujeito. Ela tem o direito soberano de escolher pelo seu futuro, de formular a sua política externa. Entendo que a questão de aderir à OTAN ela deveria ser um pouquinho mais contemplada com um olhar de equilíbrio de poder, porque, como diz como pensou a própria Merkel, aquilo poderia atravessar uma linha que colocaria o Putin, daria ao Putin um pretexto para uma intervenção militar. Tá? Então, é possível reconhecer o direito soberano, legítimo dos ucranianos de decidir sobre sua política externa, mas, no final das contas, adesão à OTAN ou não, cabe às lideranças ocidentais. E aí um cálculo pragmático faria bem para evitar uma desestabilização maior. Eu entendo o seu argumento, porque, no fim das contas, aí não caberia, não é uma decisão que a Ucrânia toma ou não, é uma decisão que os membros da OTAN tomam ou não de permitir. O problema é que a decisão de se juntar à União Europeia é tão contestada quanto pelo Putin, e essa só pode ser uma decisão da Ucrânia, a partir do momento que atende... Não, da Comissão Europeia também. Não, a União... Sim, mas, veja, o princípio da União Europeia é que, a partir do momento que você atende certas pré-condições, uma democracia com determinadas características, tudo mais, você sendo parte da Europa, você é bem-vindo a fazer parte da Europa. Sim, precisa da aceitação por parte das lideranças europeias. Correto, Davi. Mas se não pode nem a União Europeia, você finlandizou a Ucrânia. Não, a Turquia, você veja só, a Turquia... Mas a Turquia está no meio do caminho entre Oriente e Ocidente. A mas veja só, é claramente europeia. Mas quando foi conveniente, veja só, uma coisa muito curiosa isso. A Turquia esteve do lado, esteve junto com a OTAN durante todo o período da Guerra Fria, fechou com as lideranças ocidentais contra a União Soviética e teve uma posição pró-ocidental basicamente até a ascensão do Erdogan. E nunca teve... Ou seja, quando ela era conveniente, ela era europeia, ela era pró-Ocidente. E ela era utilizada com muita frequência como exemplo de, no mundo islâmico, a única potência secular que se parece com o projeto de modernização ocidental era a Turquia. E, de repente, quando é para aderir à União Europeia, aí não, tem uma parte muçulmana, asiática, né? A gente não está falando só de Istambul, Ankara já é uma coisa muito diferente, é um país muçulmano, né? Enfim, me soa assim, né, que esses critérios no final de eleição, eles não são completamente objetivos, né? E eles obedecem a determinadas conveniências políticas. Não é assim, você tem check, né, democracia liberal, check, né? Mas se pegar a Turquia, durante toda a Guerra Fria, esteve do lado do Ocidente e foi uma pedra angular ali no Mediterrâneo Oriental. Eu retiro o que eu disse a respeito da Turquia, você está inteiramente correto, eu não tenho nenhum contra-argumento, certo. Eu continuo achando que tem um paradoxo aí, que ou você finlandiza a Ucrânia ou você não. Ou você considera que a Ucrânia tem soberania, ou você diz que a Ucrânia não pode ter autonomia porque é vizinha da Rússia. Eu não consigo ver tons de cinza, sabe? Olha só, uma coisa interessante. Eu acho, vamos pensar Cuba depois da crise dos mísseis antes da crise dos mísseis de 62. Né? Cuba, quando teve a Revolução, tentou estabelecer uma certa neutralidade com os Estados Unidos. O Fidel foi à televisão, falou assim, não queremos os Estados Unidos como inimigo, etc. Estava na linha do chamado mundo emergente, processos de descolonização, de ter uma neutralidade em relação à Guerra Fria.
Tá? Inicialmente nem era uma revolução comunista. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo isso para os meus alunos. Nasce com muito mais um movimento de descolonização do terceiro mundo do que com a matriz marxista-leninista. O que acontece? Depois de 61, abril de 61, quando tem a invasão à Baía dos Porcos, né, vai ficar claro para o Fidel que tem um lado que quer me ocupar e que quer restaurar o governo aqui do Fulgêncio Batista, o governo pró-americano. E o que Cuba vai buscar a proteção militar da União Soviética. É aí que o Khrushchev abraça o Fidel Castro. E eu vejo nessa ação, é interessante que, novamente, colegas progressistas acham legítimo o ato de Cuba buscar a proteção da União Soviética diante do imperialismo americano e não acham legítimo a Ucrânia buscar a proteção dos Estados Unidos diante do imperialismo russo. Eu acho legítimo o pedido deles. Tá? Novamente, é uma demanda legítima. Mas do ponto de vista da política global, da estrutura do sistema, esse movimento poderia trazer uma instabilidade maior. E é essa prudência que eu esperava das lideranças ocidentais e que, novamente, a Merkel tinha clareza dessa fronteira que deveria ser ultrapassada. Tá? Então, novamente, é legítima a demanda dos cubanos e é legítima a demanda dos ucranianos. Né? Agora, a aceitação por parte da OTAN de aderir à Ucrânia estava líquido e certo que aquilo produziria uma instabilidade, ou daria ao Putin o pretexto ideal. Davi, você tem sempre ótimos exemplos. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Pedro, foi um prazer.